Olá, estamos juntos novamente para mais um estudo do Apocalipse de Elias. Na verdade, esse é o último tema desta série. E você que acompanhou os outros temas, eu tenho certeza que Deus inflamou o seu coração pelo poder da sua palavra, da palavra de Deus. E nós estamos juntos nesse momento, com esse lindo auditório. Eu quero dizer boa noite para o auditório. Boa noite, queridos. É muito bom estar com vocês. Eu já estou um pouco triste porque chegou o término da nossa série do Apocalipse de Elias. Mas eu estou feliz porque durante todos os nossos estudos, todos os temas que nós tivemos aqui juntos, foi percebido realmente Deus nos dirigindo. E nós louvamos a Deus por isso, amém? Eu estou muito feliz por poder estar nesse momento novamente na sua casa, na sua igreja, para juntos nós avançarmos nesse último tema. O estudo de hoje, da série do Apocalipse de Elias, tem como título Elias e o Deus Redentor. Eu quero pedir para que você, nesse momento, curve a sua cabeça, você que está nos assistindo também, feche os seus olhos e vamos buscar a Deus em oração. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos reunidos mais uma vez em Teu nome, Senhor, suplicando a Tua guia, Tua direção, a direção do Teu Santo Espírito, nesse estudo que iremos fazer neste momento. O Senhor conhece o tema, o Senhor preparou ele para nós. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito esteja abrindo nossa mente e nosso coração para entendermos e tomarmos uma decisão de confiança, de fé, de coragem. Abençoa aqueles que estão nos assistindo. Abençoa a todos que estamos aqui presentes. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Eu quero convidar você para irmos agora ao livro de Gênesis, no capítulo 2. Vá à Bíblia, em Gênesis, no capítulo 2. Veja, acompanhe comigo o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Diz assim: E o Senhor Deus, Jeová Deus, lhe deu esta ordem. Que ordem foi esta que Deus deu? De toda a árvore do jardim comerás de que forma? Livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós já estudamos isso no nosso primeiro estudo da série, quando nós vimos o Evangelho Eterno. Eu quero recapitular com vocês alguns princípios do Evangelho Eterno para nós entendermos o tema das ofertas. A pergunta que nós levantamos é esta: se eles comessem do fruto, quando é que eles morreriam? O que diz a Bíblia? Você já estudou, já acompanhou e deve lembrar que a palavra de Deus diz, como nós ressaltamos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Quando? No dia. A Bíblia diz no dia, sim ou não? Você pode conferir na sua Bíblia. Diz no dia. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nós perguntamos, e eles morreram naquele dia, sim ou não? Não, eles não morreram. Mas a chave para nós entendermos essa questão de que eles não morreram, porque Deus disse que eles deveriam morrer naquele dia, e um dia em Gênesis, no contexto imediato na Bíblia, nós vimos na criação, no capítulo 1, que um dia correspondia a quê? Tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, o terceiro dia, o quarto, quinto, sexto, o sétimo dia, tarde e manhã. Eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim em que momento? Na viração do dia. E a viração do dia corresponde a que tempo? No pôr do sol. E Deus veio ter com eles na viração do dia. E o que aconteceu? Adão e Eva se esconderam da presença do Senhor. Por que eles se esconderam? Porque eles ficaram com medo. Eles temeram a presença de Deus. Notem, queridos,
Quando Deus vem se encontrar com eles, nós temos uma revelação bíblica do Salmo capítulo 85, versículo 10, que na cruz encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. O que nós temos aqui? Para nós entendermos esse texto, nós temos que perceber o seguinte: o grande dilema que Satanás levantou diante de todo o universo foi acerca do caráter de Deus. E que dilema foi esse? Satanás, ele disse o seguinte: Deus, ele não pode ser justo e misericordioso, o quê? Ao mesmo tempo. É impossível. Deus deu uma ordem, e a ordem do Senhor foi qual? Se vocês comerem do fruto, vocês vão o quê? Vocês vão morrer. Quando Eva toma do fruto, come, e ela chama o seu marido, oferece para ele, e ele também come do fruto, a Bíblia não diz, não revela. Mas eu imagino, e eu acredito em não estar errado com isso, de que Satanás deu um urro diante de todo o universo, dizendo: agora vocês vão ver, eu vou provar para todos vocês. Provar o quê? Que Deus não pode ser justo e misericordioso, amor, ao mesmo tempo. Se Deus tivesse vindo no jardim, naquela viração do dia, e Deus tivesse matado Adão e Eva, ele teria sido justo. O que você acha? Sim ou não? Sim ou não? Ele não disse: se vocês comerem, vocês vão morrer? Eles comeram, não comeram? E se Deus tivesse tirado a vida deles, Deus teria sido justo? Sim. Então, a justiça de Deus, que está ligada à sua lei, Deus então estabeleceria a sua justiça, firmaria a sua lei, mas onde estaria o caráter de amor e misericordioso de Deus? Vocês estão entendendo? Então ele seria justo, mas não seria o quê? Amor e misericórdia. E se Deus tivesse feito o contrário? Deus tivesse vindo até eles e tivesse passado a mão na cabecinha deles, tivesse dito: ó, vocês são meus filhinhos queridos, não tem problema que vocês pecaram, ok, só não façam mais isso, tá bom, queridos? Se Deus tivesse feito isso, Deus teria demonstrado o seu amor e misericórdia, não é? Mas o que aconteceria com a sua lei, a sua justiça? O que ele teria que fazer com a sua lei? Ele teria que fazer isso aqui com a sua lei, ó, jogar fora a sua lei. Mas isto lhe era impossível, porque como nós já estudamos em outro tema da nossa série, nós vimos que a aliança de Deus, que corresponde à sua lei, ok? A lei dos 10 mandamentos, nós podemos resumir os 10 mandamentos em uma palavra. Quem lembra a palavra? Amor. Amor. E a palavra de Deus nos revela em 1 João capítulo 4, versículo 8 o quê? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Deus é amor. Então, esse Deus amor que instituiu uma lei de amor, essa lei faz parte do seu próprio caráter. E Satanás queria justamente fazer isso, dizer que essa lei de Deus não é amor. É impossível. Só que quando nós imaginamos e vemos aquela cena, eu queria que você tentasse me acompanhar agora nesta cena, de Deus chegando junto de Adão e Eva. E Deus chega junto deles e diz o que, filhos? Vocês têm que morrer. E eu imagino Satanás dizendo: eu vou provar. Só que vocês não vão morrer. E Satanás fica assim, o universo todo fica expectante. E o que ele vai fazer? Deus então providencia o quê? Um cordeiro, certo? Deus traz um cordeiro, um animalzinho. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 21, você pode ler na sua Bíblia, diz o quê? Fez o Senhor Deus vestimentas para Adão e sua mulher e os vestiu. O que acontece ali? Ele, Deus, providenciou um cordeiro.
E aquele cordeiro era uma o quê? Uma oferta pelo pecado. Era uma oferta pelo pecado. Só que, prestem atenção, quando Deus traz o cordeiro e dá a oferta pelo pecado, Deus está olhando para Adão e Eva e dizendo o seguinte: Adão e Eva, vocês tinham que morrer. No entanto, vocês não vão morrer. Como assim, Senhor? Vocês estão vendo esse animalzinho? Eu estou providenciando esse animal como uma oferta pelo pecado de vocês. Sem derramamento de sangue, diz a Bíblia no livro de Hebreus, não há remissão ou não há perdão de pecados. E Deus traz, e aquele animal tinha que ser morto. E Deus olha para Adão e Eva e diz assim: Adão, esse animalzinho, esse cordeirinho, ele será morto. Ele representa o inocente e vocês representam os culpados. No entanto, eu vou fazer o inocente culpado e eu vou fazer de vocês que são culpados o quê? Inocentes. E o inocente vai morrer no lugar do pecador. Este aqui receberia morte imerecida, para que vocês recebam o quê? Vida imerecida. E esse dom de vida imerecido nós chamamos de graça. Graça. Só que bastava que Deus ofertasse a eles a graça para eles serem salvos? O que deveria acontecer mais? Eles tinham que aceitar a graça. E essa aceitação da graça envolveria o sacrifício do cordeiro. E Deus estava dizendo o seguinte: Adão e Eva, vocês estão vendo esse cordeirinho? Ele vai morrer hoje por vocês. E Adão, eu imagino dizendo: como assim, Senhor? Deus está dizendo: no entanto, Adão, esse cordeirinho, ele não vai efetivamente salvar vocês. Ele simplesmente representa que eu, que sou teu Criador, eu virei um dia a este mundo, eu vou me fazer homem como você é, e eu vou morrer no seu lugar para te salvar. Qual você acha que foi a resposta de Adão? Adão olhou para Deus e disse: Senhor, como? Como é que o Senhor vai morrer no meu lugar? Isso eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar que o Senhor morra no meu lugar. Eu que sou o errado. E Deus então dá para Adão e Eva um panorama do que aconteceria. E Deus mostra o plano da redenção para eles e diz: eu vou derramar o meu sangue, eu vou morrer no lugar de vocês. E Deus assim: Senhor, eu não posso permitir que o Senhor morra no meu lugar. Como é que eu vou permitir que o Senhor venha, sofra, como o Senhor está mencionando para mim, assim, assim, assim? Eu não posso, Senhor. E Deus olha para Adão e diz: Adão, por favor, deixe eu morrer no teu lugar. Essa é a única forma que eu tenho para salvar você. E Adão diz: Senhor, por favor, eu não posso permitir isso. E Deus apela ao coração de Adão, dizendo: Adão, por favor, deixa. Se eu não morrer por você, eu nunca mais verei você. Eu nunca mais verei Eva. Eu nunca mais terei vocês ao meu lado. Eu não poderei ter os seus filhos comigo. Eu amo vocês, eu criei vocês. Vocês são tudo para mim. E Adão diz: mas Senhor, como? E Deus apela dizendo: deixa. E esse é o mesmo apelo que Deus faz hoje para nós. O pecado, ele é irracional, nós não conseguimos entender como que um Deus que veio a este mundo, se fez homem, morreu na cruz para nos salvar, e nós ainda ficamos apegados às coisas deste mundo. Deus está apelando ao seu coração nessa noite dizendo: filha, filho, querido, deixa eu te salvar, aceita. Porque Deus amou o seu Filho unigênito, amou ao mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para que você, se você nele crer, você não vai morrer, mas você poderá ter vida eterna. Esse é o apelo de Deus. E nós vemos Deus trazendo a primeira oferta que deveria ser aceita por eles, mas eles teriam que sacrificar a oferta. E Adão sacrificou aquele cordeiro. E Deus providenciou vestes de peles. Sabe por quê? Porque quando Deus olhasse para Adão, Deus não veria a nudez dele.
Deus, ao olhar para ele, não veria a nudez de um caráter pecador, de um ser que desobedeceu, que não confiou nele, mas Deus, ao olhar para ele, viria quem? O Cordeiro. O Cordeiro. Vestes do Cordeiro. E o mesmo acontece conosco. Quando nós aceitamos a Jesus, Deus olha para nós e, por um ato de misericórdia, de graça, Ele imputa sobre nós uma justiça que era de Cristo. E Ele olha para nós e não vê os nossos pecados, Ele vê Cristo Jesus, que cobriu-nos do pecado, porque os nossos pecados foram tirados de sobre nós e foram colocados sobre quem? Sobre Ele, quando Ele morreu por nós na cruz do Calvário, amém? E eu pergunto a você, que amor é esse? Que amor é esse? E quando chega na cruz, na verdade, no momento da história deste mundo, de repente aparece em uma manjedoura e anjos vêm do céu cantando glória, hosanas a Deus nas alturas, porque é nascido hoje em Belém o Salvador. E quando eles vão ver, eu imagino naquela manjedoura, e então Satanás olha, o que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui? Ele acha que seria fácil. Mas Cristo Jesus, Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas Ele não pecou. E o livro de João, capítulo 13, versículo 1 diz, tendo amado os seus, sendo chegada a sua hora, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até quando? Até o fim. E o fim representa o quê? A cruz. E o próprio Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todo o universo, Ele se fez homem, esteve entre nós. E quando Ele andou por aqui, sabe o que disseram dele? Disseram, você é bastardo, você não tem pai, você não sabe nem quem é o seu pai. Disseram para Ele, você é cheio de demônios. Aliás, o maioral dos demônios, Beelzebul, está contigo. Sabe o que Ele fez? Ele amou. Ele amou. Ele amou até o fim. E naquela fatídica noite, quando Ele parte o pão com os discípulos, ele disse, chegou a minha hora de passar desse mundo para o Pai. Chegou a minha hora. E eles não entenderam. Ele disse, orem. E Ele foi para o Getsêmani depois da Santa Ceia. E lá quando os meus pecados, quando os teus pecados, quando os nossos pecados foram sendo colocados sobre Ele, a angústia, sabe que os nossos pecados, diz a Bíblia, fazem separação entre nós e o nosso Deus? E Ele que não tinha pecado, que era ligado ao Pai, assim como o nosso braço é ligado ao corpo, de repente, como se o nosso braço fosse sendo desligado do nosso corpo, cortado milímetro a milímetro, sem anestesia, para ser arrancado. Ele assim foi sentindo no Getsêmani a separação do Pai, a separação por causa dos nossos pecados que estavam sendo colocados sobre Ele. E a angústia que Ele sofreu foi tão grande, tão grande, tão grande, mas tão grande. Ele não suportava. Ele começou a suar gotas de sangue, e ele levantou e saiu cambaleando, porque nem forças tinha para ver se os seus discípulos estavam ao menos intercedendo por ele como ele tinha pedido. E o que os discípulos estavam fazendo? Estavam dormindo. Ele, por favor, orem. E os discípulos veem a sua face completamente desfigurada e não entendem por que ele está daquela forma. Ele volta para orar e de repente ele se levanta uma segunda vez, volta uma terceira e diz, vamos, chegou o momento. Chegou o momento. Está vindo aí a turba. E chega a turba. E ele pergunta, quem vocês estão procurando? Sou eu. Jesus não morreu como um mártir. Ele se entregou por você e por mim. Sabe que um mártir é alguém que é pego à força e levado para a morte à força. Ele não morreu como um mártir. Ele se entregou. Sou eu mesmo. Podem me amarrar. Amarraram ele. Pedro pegou uma espada e quis acertar na testa do indivíduo, chamado Malco. O camarada conseguiu desviar, acertou só a orelha. Jesus, com as mãos amarradas, fez o quê? Tocou nele, no rapaz, curou a orelha. Disse assim, Senhor, podem me levar.
E naquela noite, ele foi humilhado, jogaram ele falsamente, colocaram em algum momento uma carapuça na sua cabeça e esbofeteavam ele. Vocês conseguem imaginar alguém fazendo isso com Deus? E começaram a esbofetear ele. Pum! Socos. Se você é Deus, profetiza quem é que está te batendo. O que ele fez? Nada. Com um sopro da sua boca ele poderia ter destruído todos aqueles que estavam diante dele, mas ele não fez o quê? Absolutamente nada. Por que não? Porque ele é amor. E 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor não procura os seus interesses. E quando ele estava sofrendo tudo aquilo, ele não estava pensando nele, ele estava pensando em quem? Em quem, diz para mim? Em mim. Lá na cruz ele viu você sentado aqui na igreja, nesse auditório, nesse momento. Lá na cruz ele viu você assistindo esse programa e essa mensagem de graça, de amor, de perdão, de misericórdia chegando até a sua vida onde você está. Lá ele sofreu tudo para te salvar, a você e a mim. Ele não fez nada. E levaram ele no outro dia, depois de ficar sem beber água, nem comer uma noite inteira, e deram 2 vezes uma quarentena de açoites nele, menos um. Colocaram uma cruz tão pesada sobre ele, depois de ter sangrado tanto, ele não conseguia mais nem andar, já tinha perdido tanto sangue, ele desmaia 2 vezes, e pegam então, mandam que alguém carregue a cruz, e quando ele chega lá no Calvário, ele deita sobre a cruz. E permite que coloquem pregos de cerca de 17 centímetros nos seus pulsos, nos seus pés, erguem a cruz, e quando a cruz cai naquele buraco, rasga as suas carnes. Ah, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que amor é esse? Na cruz, Deus o Eterno, Ele provou que Ele pode ser justo e amor misericordioso ao mesmo tempo, quando Ele continuou promovendo a sua justiça, dizendo: a minha lei é imutável como eu sou. O livro de Malaquias diz: eu sou Deus e não mudo. E Ele fez com que a sua ira recaísse sobre si mesmo. E Ele se fez pecado e morreu em nosso lugar, para nos estender a graça e o perdão, a fim de que nós fôssemos salvos. O que você diz diante de tão grande amor? Eu digo: louvado seja o Senhor. Eu digo: esse é o teu Deus. Esse é o meu Deus. Glória, louvor, honra seja dada ao Senhor por todo o universo, em todo o universo, por toda a eternidade. Amém, 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 amém. Por isso a Bíblia diz: digno é o Cordeiro, diz o livro do Apocalipse, de receber honra, glória, majestade, por todo sempre. Esse é o nosso Deus. Esse é o teu Deus. O princípio bíblico, queridos, das ofertas, aponta para o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Esse é o princípio bíblico que nós temos. Agora, eu queria que você voltasse lá no Jardim do Éden, quando Deus deu aquela primeira oferta. E aquele cordeiro foi sacrificado, foi morto. E depois representando outros cordeiros que eram sacrificados sobre altares durante todo o Antigo Testamento. A pergunta que eu faço é a seguinte: aquele cordeiro salvou Adão e Eva? O que você acha? Sim ou não? Não salvou. Não salvou. Sabe por quê? Olha o que diz o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 3 e 4. Diz assim: entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação dos pecados todos os anos, porque é o quê? É impossível. O que é impossível? Que o sangue de touros e bodes ou de animais faça o quê? Era impossível o sangue daqueles animais remover o pecado. É isso que diz a Bíblia. Hebreus 10, versículo 11 diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o sacrifício, ou melhor, o serviço sagrado, e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Olha o que diz o restante. Que o quê? Que nunca, que jamais podem fazer o quê? Remover pecados. O sangue daquele cordeiro removeu os pecados de Adão e Eva?
Não. E o sangue dos cordeiros que eram sacrificados ano após ano, dia após dia, no sacrifício diário, no templo anual e assim por diante, salvava do pecado? Não. Por que eles deveriam oferecer ofertas então? Por quê? Olha o que diz esse texto. Diz assim: as ofertas sacrificais foram ordenadas por Deus a fim de serem para o homem uma perpétua lembrança do seu pecado e um reconhecimento de arrependimento do mesmo, bem como seria uma confissão de sua fé no Redentor prometido. Eu vou dividir esse texto para você ver como é claro esses 3 pontos. Veja, as ofertas sacrificais foram ordenadas por Deus a fim de serem para o homem, primeiro o quê? Uma perpétua lembrança do quê? Do seu pecado. Vejam, venha comigo. Cada vez que um altar fosse erguido e um animalzinho fosse morto e sangue fosse derramado, e assim que acontecia no templo, depois no santuário, todos os dias, para que servia, em primeiro lugar? Era para ser uma perpétua lembrança do quê? Significa o quê? Eu sou pecador, nós somos pecadores, e não há nenhuma outra forma de nós sermos salvos, a não ser através do quê? Do sangue do cordeiro. Mas, espera aí, aquele cordeiro não salvava? Mas, como é que é isso então? Vamos para o segundo ponto. Deveria ser um reconhecimento do quê? De arrependimento do mesmo. Opa, ao mesmo tempo que lembrava que eu era um pecador, eu também lembrava que eu precisava me arrepender dos meus pecados. Estão entendendo? E o terceiro ponto que diz, bem como seria uma confissão de sua fé em quem? Aquele cordeirinho não salvava. Mas quando eu sacrificava o cordeiro, eu estava lembrando que eu era um pecador, eu estava reconhecendo de que eu precisava de arrependimento, e eu estava aceitando a graça mediante a fé em quem? No Redentor o quê? Que viria, prometido, que viria. Ou seja, em outras palavras, o sacrifício do cordeiro era, resumindo, como que um reconhecimento e gratidão a Deus da salvação que eu recebo hoje, mas que seria concretizada quando? Na cruz. Deu para entender? Então eles estavam demonstrando fé e agradecendo antecipadamente a salvação que eles recebiam hoje, mas que seria concretizada quando? No futuro. E foi concretizada na cruz. Deu para entender? Veja, a Bíblia nos fala de muitos homens, personagens da Bíblia, que sacrificaram por gratidão. Gratidão. Abel, ele levantou o altar em reconhecimento e gratidão pelas bênçãos divinas. Noé levantou o altar em reconhecimento e gratidão pela proteção após uma grande catástrofe. Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz, diz a Bíblia, ele ergue um altar e sacrifica dizendo, Senhor, muito obrigado. Reconhecimento e gratidão pela proteção. Abraão, ele sacrifica em todas as suas peregrinações, onde ele vai em gratidão pela promessa de um território, de uma numerosa descendência. Isaac, gratidão pela numerosa descendência. Jacó, gratidão pela proteção divina quando fugia do seu irmão. Moisés, gratidão pela vitória sobre os seus inimigos. Em outras palavras, assim como os dízimos representam o nosso reconhecimento e gratidão por Deus ser o nosso o quê? Criador e mantenedor, as ofertas representam o nosso reconhecimento e gratidão pelo quê? Por Deus em Cristo Jesus ser o nosso quê? Amém? Esse é o significado das ofertas. Vejam, aquela oferta depois da queda, dela parte o sentido de todas as demais ofertas bíblicas. São muitas ofertas, mas todas se centralizam naquela parte daquela. Como Deus, de uma forma didática, pedagógica, Ele está ampliando a nós a compreensão do que significa o seu plano para nos salvar. Queridos, assim como não devolvemos o dízimo para sermos abençoados, mas porque fomos abençoados, da mesma forma,
nós não damos uma oferta de gratidão para o quê? Para sermos salvos. Mas por quê? Porque nós já fomos salvos. Você concorda com isso? Diga amém. Eu não dou oferta para eu ser salvo, mas porque eu fui salvo. Mesmo no Antigo Testamento, eles davam ofertas para eles serem salvos, até eles não tinham a compreensão toda da dinâmica. Deus estava ensinando eles. Quando nós chegamos no Novo Testamento, especialmente no livro de Hebreus, nós entendemos que aquela oferta não salvava, mas Deus estava dizendo, eles estavam demonstrando fé na salvação que eles se concretizaria, e eles estavam agradecidos a Deus por isso, lembrando que eram pecadores e que precisavam de arrependimento. Da mesma forma nós, hoje no Novo Testamento, nós damos uma oferta de gratidão, não para sermos salvos, mas porque nós já fomos salvos. Porque nós já fomos salvos. Sabendo que Ele, Cristo Jesus, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado de quantos? Do mundo. Deus nos dá, queridos, o privilégio de sermos coparticipantes com Ele na sua natureza de querer salvar o mundo. Porque quando nós damos uma oferta, nós estamos contribuindo para que a salvação alcance todo mundo. Quem é que precisa da oferta? Deus está dizendo, seja um ofertante em gratidão pela salvação que você já recebeu. E essa tua gratidão vai levar a salvação a quem mais? A outros mais. Amém? Não é maravilhoso isso? Queridos, quando nós montamos o nosso quadro, dízimo, tem o seu princípio na árvore da ciência do bem e do mal, representa o nosso reconhecimento e gratidão por Deus ser o nosso Criador e mantenedor. E nós depositamos nele a nossa confiança quando nós somos fiéis a Ele, em nossa adoração a Ele por tudo o que Ele é para nós. As ofertas, nossa oferta. Qual é o princípio bíblico da oferta? A cruz. O cordeiro que foi morto. E as ofertas, tendo o seu princípio na cruz, no cordeiro que Deus providenciou, o sacrifício desde lá do Éden até Cristo Jesus, elas representam também o quê? Reconhecimento e... Mas qual é o motivo? Porque Deus é o quê? Salvador e Redentor. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Acompanhe comigo a leitura. Partindo Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado em certo lugar, passou ali a noite, pois já era o sol posto. E tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e deitou ali mesmo para dormir. Pare um pouquinho, olhe para mim. Essa história é de Jacó, quando ele fugiu do seu irmão Esaú, que jurou ele de morte assim que o seu pai morresse. E a mãe dele disse assim, filho, vai embora, vai procurar uma esposa lá, junto da terra dos meus pais, porque se o teu irmão tiver a oportunidade, ele vai te matar. E Jacó saiu, e ele saiu sem nada na mão. E ele chegou à noite e dormiu com a cabeça numa pedra, ele não tinha nenhum travesseiro para dormir. Versículo 12, e sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia onde? O céu. E os anjos de Deus faziam o que naquela escada? Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, eu sou Jeová, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoados quantos? Isso corresponde a você também? Por quê? Porque de Jacó viria Jesus, o Salvador de todo mundo. Versículo 15. Eis que eu estou contigo, disse Jeová, o Senhor, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque eu não te desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, ele disse, uau, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo ele disse o quê?
Quão terrível é este lugar! Este lugar é o quê? É a casa de Deus e a porta do céu. Pare um pouquinho, vamos refletir o que nós acabamos de ler. Jacó tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma escada, e essa escada foi posta onde? Diz para mim, igreja. Na terra. Essa escada ela foi posta na terra, e o topo dela atingiu onde? No céu. E quando o topo dessa escada atinge o céu, o que acontece com o céu? O céu abre, não abre? O céu se abre. E anjos de Deus fazem o quê? Sobem e descem por aquela escada. Os anjos sobem e descem por aquela escada. E de repente Deus aparece. E Deus diz: eu sou o Jeová, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, o Deus dos teus pais. E eu vou ser contigo. E eu vou te dar numerosa descendência. E eu vou te dar essa terra. E os teus filhos vão habitar todo esse local, desde norte, sul, leste e oeste. E em ti, através de ti, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu serei contigo. E Jacó desperta do sono. E ele diz: uau, na verdade o Senhor Deus está aqui, eu não sabia. E esse lugar, então, é a casa de Deus. É a porta dos céus. E Jacó continua, então, o relato bíblico dizendo, versículo 18 agora: tendo levantado Jacó cedo de madrugada, tomou uma pedra onde havia posto por travesseiro e erigiu por coluna, sobre cujo topo entortou azeite. E o lugar, cidade onde outrora chamava Luz, deu o nome de quem? De Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se o Senhor for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão de comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o quê? Opa! Quer dizer que se Deus for comigo, ele não está dizendo se Deus é Deus. Ele está dizendo: se Deus for comigo e me abençoar e me der, de tudo que ele der, eu vou devolver para ele quanto? O dízimo. Quanto que Jacó tinha? Nada. Jacó tinha garantia de alimento? Não. Ele tinha garantia de vestimenta? Não. Ele tinha garantia de moradia? Não. Ele tinha garantia de manutenção da vida? Não. Mas Jacó está dizendo: se o Senhor for comigo e me manter com vida, Ele como meu Criador e mantenedor, eu vou devolver para Ele o quê? Eu vou devolver para Ele o dízimo. Passados 20 anos, capítulo 35 agora, do livro de Gênesis. Olha o que diz lá. Capítulo 35, diz assim: disse Deus a Jacó: levanta-te, 20 anos depois, sobe aonde? Que local é esse, Betel? Lá onde Jacó tinha tido aquela primeira visão. Visão do quê? De uma escada que foi posta na terra, atingiu o céu, abriu o céu, anjos subiam e desciam. E ele disse: eu vou dar o dízimo, o Senhor é o meu Deus criador, meu Deus mantenedor. Vamos lá, capítulo 35, versículo 1 novamente. Disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel, habita ali e faze ali o quê? Há um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença do teu irmão. Jacó levantou e foi. Ele foi àquele local, Betel, para fazer o quê? Levantar um altar. E o altar era um reconhecimento e gratidão de que Deus era dele o seu Salvador e Redentor. Naquele altar ele estava demonstrando que era um adorador de Jeová, que ele acreditava na salvação única e exclusivamente em Jeová. Estava dando um testemunho para todos, inclusive os da sua família, de que ele era um filho de Jeová e confiava na salvação de Jeová, o Senhor. Deu para entender? O que nós temos na história de Jacó? Em Betel, uma visão. E nessa visão ele diz: eu vou ser fiel no dízimo. 20 anos depois Deus diz assim: vá lá e levante um altar e oferece uma oferta. Reconhecimento de que Deus é o Criador e mantenedor. Reconhecimento de que Deus é o quê? Salvador e Redentor. Vá à Bíblia no livro de João. Evangelho de João no capítulo 1. João 1. Olha o que diz lá. Diz assim: no princípio era o quê? Era o verbo.
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se... O Verbo é quem? É o Deus o quê? Criador e mantenedor. Olha o que diz o versículo 14, do mesmo capítulo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do... Quem é o Verbo, Deus, que se fez carne? Jesus, não é verdade? Jesus é o nosso Deus criador e mantenedor. Agora veja o que está no versículo 29, do mesmo capítulo. Diz, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse o quê? Ei, olhem, eis o Cordeiro de Deus que veio fazer o quê? Tirar o pecado do mundo. Esse Verbo que é Deus, ele é o Deus criador e mantenedor, mas ele é também o quê? Ele é o Cordeiro. Ele é o Deus Salvador e Redentor. Agora, vá ao versículo 47, do mesmo capítulo. Viu Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, Natanael, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então Natanael exclamou o quê? Mestre, tu és o Filho de Deus e o Rei de Israel. Vire a página da sua Bíblia. Versículo 50. Diz, ao que Jesus lhe respondeu, porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas, o quê? Verás. E ele acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o quê, queridos? O céu aberto, e os anjos de Deus fazendo o quê? Subindo e descendo, sobre quem? Onde é que você viu o céu aberto? Anjos de Deus subindo e descendo. Sobre uma escada. Quem é a escada de Jacó? Jesus. Jesus é a escada de Jacó. A Bíblia está dizendo que Ele, o Deus Criador, Mantenedor, Ele, o Deus Salvador, Redentor, Ele foi posto na terra, Ele veio a este mundo para abrir os céus para nós, para que nós tivéssemos a oportunidade de receber o quê? Bênção sem medida. Essa bênção sem medida é a eternidade em Cristo Jesus, é o céu. Diga amém. Essa é a bênção sem medida. E essa bênção sem medida será entregue a quem? Será entregue àqueles que creem nele como Criador e Mantenedor, como Salvador e Redentor. Ele, e através de Cristo Jesus, quando nós clamamos a Ele, anjos de Deus, cada um de nós tem um anjo da guarda, e os anjos sobem com as nossas angústias e descem com um bálsamo restaurador, vindo diretamente do trono do Senhor. Amém. Os anjos sobem com as nossas tristezas e aflições, e descem com uma palavra de ânimo e de encorajamento que vem diretamente do trono do Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Ele é o nosso Deus, Criador, Mantenedor. Ele é o nosso Deus, Salvador e Redentor. Como que você responde a isso? Queridos, dízimos e ofertas são reconhecimento e gratidão. Porque Ele é o nosso Criador Mantenedor, o princípio está na árvore. O outro porque Ele é o Salvador e Redentor, o princípio na cruz. E nós estamos depositando em Deus a nossa confiança. Nenhum de nós é salvo por qualquer mérito próprio, porque você é bom, porque você faz boas obras. Nós somos salvos pelo que Ele fez por nós. Pelo que Ele fez por nós. No entanto, a Bíblia disse que o dízimo, Deus disse 10%. E a oferta, a Bíblia diz quanto tem que ser? Não, a oferta diz que a oferta deveria ser de acordo com o quê? Com o nosso coração. A oferta tem que ser de acordo com o nosso coração. Então eu pergunto para você, o que significa para o teu coração isso daqui? Alguma coisa? Qualquer coisa? É isso? Muito? Bastante ou tudo? Tudo. Tudo. Normalmente quando nós trazemos uma oferta, a gente traz aquilo que sobrou, qualquer coisa, alguma coisa, se sobrou. E essa é a gratidão que nós estamos demonstrando a Ele, por alguma coisa que Ele fez por nós?
ou por tudo que Ele fez por nós? Se as ofertas representam, assim como diz, um reconhecimento e gratidão, você acha que nosso reconhecimento e gratidão deveria ser menor? Porque Ele é meu Salvador? Deveria ser no mínimo o quê? Mínimo igual. E Deus não estipulou nenhum valor, sabe por quê? Porque isso poderia o quê? Não tem como mensurar o sacrifício de Cristo Jesus na cruz em nosso lugar. Não tem como. Não tem como. É demais. É além da conta. Por isso Deus disse, traga a oferta de acordo com o teu coração. O cordeiro, queridos, que simbolizava a oferta. Quem é que determinava o fim que deveria ser dado à oferta? Não era nem o sacerdote. Era Deus que dizia o que tinha que ser feito. Nossas ofertas devem alcançar o mundo inteiro. Não deveria ser você nem eu dizer o que deveria acontecer com as nossas ofertas. Deus já determinou. Deus deu instrumento à sua igreja e disse, tragam à casa do tesouro os dízimos e as ofertas. E eu vou usar a casa do tesouro para administrar isso, para que o evangelho seja levado aonde? A todo mundo. O anjo mensageiro voa pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aonde? A cada nação, tribo, língua e povo. Nossas ofertas têm que alcançar em todo mundo. E mostrar um espírito liberal e abnegado para com êxito nas missões estrangeiras é um meio seguro de fazer avançar a obra missionária na pátria. E embora seja pequenina a vossa oferta, não hesiteis em trazê-la ao Senhor, se ela for dada com um coração cheio de amor pelo Salvador. A mais pequenina oferta, Deus vai tornar ela uma dádiva o quê? Incalculável, a qual Ele, o Senhor, aprova e abençoa. Nós não precisamos necessariamente do dinheiro para construir igrejas, para fazer avançar o Evangelho. Nós precisamos fazer a nossa parte e confiar nele. E Ele está dizendo, deixa que eu vou fazer o resto. Deixa que eu vou fazer o resto. Eu sou o Senhor, confia em mim. Deus está dizendo. E por último, eu quero encerrar com isso aqui. A chuva serôdia está ligada à nossa fidelidade para com Deus. Alguns devem estar perguntando, pastor, o que é a chuva serôdia? O que é isso? No livro de Joel e Malaquias, como nós estudamos já, mostra-nos a promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus sem medida, antes do grande e terrível dia do Senhor. Malaquias diz, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. E Joel diz, acontecerá depois daqueles dias, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, antes do grande e terrível dia do Senhor. No entanto, queridos, Joel diz que as chuvas que vinham para alegrar o povo de Deus, que era uma chuva de bênção sem medida, era comparada com a chuva temporã e chuva serôdia. O que significa temporã e serôdia? A chuva temporã era aquela que eles esperavam quando eles semeavam a terra para o grão germinar e brotar. E a chuva serôdia ela era a chuva esperada pouco antes da colheita, para o grão encher na espiga. E essas duas chuvas estão comparadas ao dia do Pentecostes, onde Deus derramou o seu Santo Espírito, a chuva temporã, mas haveria a chuva serôdia no final dos tempos. Derramamento do Espírito Santo de Deus sem medida sobre o Elias profético. O que aconteceria nesses dias? Veja o que diz esse texto do livro Eventos Finais. Diz, antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor o quê? Tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde quando? Desde os tempos dos apóstolos. E o Espírito e o poder de Deus seriam o quê? Derramados sobre quem? Sobre o seu povo, sobre os seus filhos, sobre o Elias profético. E o texto continua dizendo, quando as igrejas se tornarem o quê? Igrejas o quê? Vivas e atuantes. O que vai acontecer? O Espírito Santo será concedido em resposta ao seu sincero pedido. E então, o que diz? Para o quê? Onde é que você vê janelas do céu abertas na Bíblia?
Onde você vê os céus abertos na Bíblia? Onde? Janelas do céu se abrindo. No livro de Malaquias diz: tragam não dinheiro, traga o seu coração, traga a sua confiança em mim, traga a adoração que você devota a mim, traga o reconhecimento e gratidão que você tem por mim, porque eu sou o teu Deus, Criador, mantenedor. Traga o seu reconhecimento e gratidão a mim, porque eu sou o teu Salvador e o teu Redentor. Provem-me nisto, Deus está dizendo. Não de nós colocarmos Deus na parede e dizer, eu quero ver se Deus é Deus. Não, Deus está dizendo, me experimenta. Experimenta viver uma vida completamente dependente de mim. Experimenta confiar em mim de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Experimenta. E veja se eu não vou abrir sobre você as janelas do céu e derramar sobre ti bênção sem medida. Sabe o que é isso? Uma bênção sem medida, uma bênção que não dá para calcular. Uma bênção eterna. E essa bênção eterna não é somente ou meramente bens nesse mundo, como muitos têm pregado por aí, prosperidade, isso e aquilo outro nesse mundo. Não! O céu não é aqui, o céu é o lugar que Ele foi preparar para nós. Bênção sem medida em Malaquias, em primeiro lugar, corresponde ao derramamento do Espírito Santo de Deus sobre nós, que é o eterno, habitando no nosso coração. Bênção sem medida em Malaquias, em segundo lugar, significa aquele que atingiu o céu e abriu o céu para nós. Ele diz, sobre estes que são justos, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação sobre as suas asas. A bênção sem medida será vida eterna em Cristo Jesus, nosso Deus Criador, nosso Deus Salvador, por toda a eternidade. Amém? Oh, queridos, quem foi Elias? O sucesso do ministério de Elias não era devido a qualquer qualidade inerente que ele possuía, mas devido à submissão completa da sua vida ao Espírito Santo, o qual era dado a ele, assim como será dado a quem? A todo o que fizer o quê? Exercer fé viva em Deus. Qual é o instrumento que Deus deixou para que nós aprendêssemos a exercer fé viva nele? Qual o instrumento? Dízimos e ofertas. Esse seria o instrumento. Esse é o instrumento que Ele deixou para nós aprendermos a exercer fé viva nele. Quando nós concluímos nesse momento todo o estudo e paralelo profético da vida e obra do profeta Elias, do Elias profético, e o cumprimento dessas profecias, como você acompanhou em toda essa série, eu quero dizer para você que o paralelo não termina aí. Elias, depois que desceu o fogo do céu, ele orou a Deus, diz a Bíblia, 7 vezes, dizendo para Deus e clamando a Deus, Senhor, manda chuva, manda chuva, manda chuva sobre nós. E o seu servo foi 7 vezes, na 7ª vez ele voltou, e o servo deu esta ordem, essa palavra para Elias, dizendo, ó mestre, eis que se levanta do mar, lá uma nuvem, uma nuvenzinha, pequena como o tamanho da palma da mão de um homem. E Elias disse, yes, vem chuva em abundância. O que significa essa nuvem na profecia? Apocalipse capítulo 14, concluindo a mensagem do anjo, do mensageiro do capítulo 14, diz, olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre essa nuvem, um semelhante ao filho de homem. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra. E a terra foi o quê? A terra era ceifada depois do derramamento de qual chuva? Deus vai derramar o seu Santo Espírito sem medida. Sobre quem? Sobre aqueles que confiam. Deus está dizendo com isso o quê? Filho, você confia em mim? Então posso confiar a você o meu Espírito. Bênção sem medida eu vou derramar sobre você. E Jesus virá sobre as nuvens do céu, e Ele vai levar os justos para estar com Ele para todo sempre. Mateus 24, versículo 29 e 30 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E diz Apocalipse 1,7, eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá. E no livro Grande Conflito,
O Espírito de profecia diz, surge logo no Oriente, uma pequena nuvem negra, aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem. É a visão do servo de Elias. É a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas. Mas o povo de Deus sabe ser este o quê? Sinal da vinda de Cristo Jesus. E Paulo disse, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor onde? Nas nuvens dos céus. O Elias profético, o povo do tempo do fim, é aquele que crê que, como o profeta Elias, poderá ser trasladado vivo ao céu sem ver a morte. Amém? Cristo Jesus está voltando, queridos. Falta muito pouco. A decisão é sua. Depois de estudar toda essa série, de ver todos esses temas, qual será a sua resposta? Minha oração é que você olhe ao Senhor Deus e diga, Senhor, faz de mim esse Elias. Amém? Faz de mim esse Elias. Ajuda-me a confiar em Ti. Ajuda-me a entregar a Ti. Ajuda-me. Porque eu quero receber o Teu Espírito. Estar contigo para todo sempre. Enquanto estiver aqui, eu quero ser um instrumento de salvação. Através da minha influência, dos meus dons, dos meus dízimos e das minhas ofertas. Alguém nessa noite gostaria de tomar essa decisão diante do Senhor, dizer, Senhor, eu quero essa noite fazer uma aliança de fé contigo, confiando tudo o que eu tenho e sou ao Senhor. Você gostaria de tomar essa decisão? Você que está me assistindo, em casa ou na sua igreja, não importa, onde você estiver nesse momento, você gostaria de tomar essa decisão, crendo, confiando nesse Deus que Ele está vindo te buscar, e entregar a sua vida ao Senhor sem reservas? Levante a sua mão onde você está nesse momento. Levante a sua mão, você quer tomar essa decisão. Glória a Deus por isso, amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, louvado seja o Teu nome, meu Pai, porque Tu és o nosso Deus eterno, Criador, mantenedor, mas que se fez homem para nos salvar, nos redimir de todos os nossos pecados. Venha logo nos buscar, Senhor. Enquanto o Senhor não vem, faz-nos de nós instrumentos para abreviar a Tua vinda. Usa os nossos recursos, nossos talentos, tudo o que temos e somos, nós colocamos nas Tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém.